Isso é impossível. Isso é absolutamente armado. Apenas 1 hora após a transmissão, o vídeo disparou para o topo das tendências globais nas redes sociais. Este clipe de apenas 13 minutos, filmado por uma produtora estrela da BBC no Rio de Janeiro, espalhou-se como fogo, virando o mundo de cabeça para baixo. Isso é encenação, não pode ser real. É pura fantasia. A CNN dos Estados Unidos, a NHK do Japão, o Le Monde da França e outras grandes agências de notícias globais enviaram equipes às pressas para verificar os fatos pessoalmente. Mas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no coração da zona sul do Rio, tudo era verdade. O prefeito de Londres convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Paris anunciou um novo plano para o Sena. O prefeito de Nova York voou imediatamente para o Rio. O que diabos estava acontecendo? Por que o mundo inteiro focou seus olhos nesta lagoa icônica? Meu nome é Olivia Gombrowicz. Sou produtora de documentários sobre crimes na BBC há 15 anos. Já me infiltrei nos cartéis de Sinaloa no México, cobre tiroteios brutais nas favelas do próprio Rio de Janeiro, rastreei serial killers em Joanesburgo e documentei guerras de gangues em Tegucigalpa. Onde quer que eu fosse, sempre havia guarda-costas. Sem um colete à prova de balas, eu não dava um passo. Mesmo olhando pela janela do hotel, a sensação de perigo era constante. 15 anos rodando por cidades assim implantaram uma crença profunda em mim: a natureza humana é essencialmente selvagem. Quanto maior a cidade, mais perigosa ela é. No entanto, na primavera passada surgiu um tema interessante na reunião editorial da BBC. Vamos expor a verdade sobre as cidades seguras, disse Robert, o editor-chefe. Olivia, você é a pessoa certa. A missão era provar se lugares supostamente seguros eram realmente pacíficos ou se era apenas uma paz falsa criada por vigilância rigorosa. Respondi calmamente: é óbvio que é a segunda opção. Se você encher o lugar de câmeras vigiando cada cidadão, qualquer um finge segurança. Escolhi o Rio de Janeiro, especificamente a região da Lagoa, por um motivo peculiar: um vídeo que vi na internet. Num lugar chamado Lagoa Rodrigo de Freitas, às 2 da manhã, uma jovem corria sozinha. Ela usava fones de ouvido, segurava um celular caro na mão e não demonstrava nenhum sinal de alerta. Os comentários abaixo do vídeo eram unânimes: inacreditável, como isso é possível no Rio? Tenho certeza que é armado ou é uma área militarizada. Deve ser propaganda para gringo ver. Meu parceiro de filmagem era Rafael, um cinegrafista veterano de Orlando que passou uma década seguindo a máfia do leste europeu. Rafael, você já ouviu falar dessa nova fase da Lagoa no Rio? Perguntei. Ah, aquele lugar que dizem ser seguro até de madrugada. É conto de fadas, ridículo. Até nas cidades mais seguras do mundo turistas são assaltados, imagina no Rio. Enquanto preparávamos o equipamento, brincávamos: quantas câmeras você acha que tem lá? 2.000? Se tem 2.000, deve ter um policial a cada 10 metros. A expressão dos cidadãos deve ser tão rígida quanto a de soldados, completou ele. Num dia de junho, pousamos no Aeroporto Internacional do Galeão. Ao passarmos pela imigração, a primeira coisa estranha aconteceu. Um funcionário do aeroporto nos abordou em inglês fluente. Vocês são da BBC? Precisam de ajuda com a logística? Não, obrigada, podemos nos virar. Ah, tudo bem. Nesse caso, se forem para a Lagoa, sugiro irem à noite. É muito mais bonito, tem mais gente e é super animado. Por um instante, Rafael e eu nos olhamos. Ir à noite? E ainda dizer que tem muita gente? Geralmente em cidades perigosas, o conselho é o oposto. É seguro lá? Perguntei cética. O funcionário pareceu confuso. Seguro? Claro que é seguro. É a Lagoa, poxa. Aquele claro que é seguro soou estranho, como se eu tivesse feito a pergunta mais bizarra do mundo. Pegamos um táxi do aeroporto para o hotel. O motorista, um senhor de uns 60 anos, viu nosso equipamento e perguntou: vieram gravar programa? Vão para onde? Lagoa Rodrigo de Freitas, queremos umas tomadas noturnas. O taxista riu pelo retrovisor. E, se for à noite, vai ter tanta gente que vai ser difícil filmar, hein?
Especialmente sexta-noite, parece até bloco de carnaval. Carnaval? À noite? É, tem roda de samba, quiosques lotados e de madrugada muita gente correndo. A moda agora é o Cooper da madrugada. Rafael resmungou algo em polonês que não entendi, mas imagino que fosse eles são loucos. Ao fazermos o check-in no hotel, a recepcionista disse algo similar. Se forem para a Lagoa, tentem ir às 5 da manhã. O nascer do sol no Cristo Redentor visto de lá é lindo e os corredores já estão a todo vapor. A essa altura, eu estava confusa. Todos sugeriam unanimemente que fossemos à noite ou de madrugada. Em 15 anos de reportagem, nunca vi isso. No Rio que eu conhecia antes nas favelas e zonas de conflito a regra era, nunca saia depois de escurecer. Em Joanesburgo não pise fora do hotel. Naquela tarde Rafael e eu planejamos no quarto. Vamos fazer assim, hoje à noite vamos apenas sondar o terreno, como turistas comuns sem equipamento. Exato. Precisamos ver com nossos próprios olhos se é realmente tão perigoso. Às 23 horas, saímos do hotel. A lagoa ficava a menos de 10 minutos de carro, mas as ruas ainda estavam cheias, e a maioria dos comércios aberta. Só isso já era diferente de Londres ou Paris naquele horário. Quando chegamos à entrada da ciclovia, fiquei sem palavras. Eram 23 horas, mas a atmosfera era vibrante como um feriado. Mas isso foi só o começo. O verdadeiro choque veio quando começamos a caminhar pelo calçadão de 7,5 quilômetros. Começamos a andar às 23 horas e 15. A primeira coisa que vimos foi um casal jovem empurrando um carrinho de bebê. A criança dormia profundamente, enquanto os pais bebiam água de cocô e conversavam num quiosque. Rafael, olha isso! 23 horas e eles com um bebê na rua. Em Londres, o conselho tutelar já teria sido chamado. Mais alguns passos e a cena ficou ainda mais surpreendente. Os bancos estavam cheios, mas a maioria eram pessoas sozinhas. Alguns lendo, outros trabalhando em laptops ou apenas olhando a água espelhada. O mais chocante eram seus pertences. Bolsas de marca deixadas casualmente ao lado. Alguém até deixou o laptop no banco e foi usar o banheiro químico próximo. Ei, olha lá! Ele deixou o MacBook ali solto, sussurrei, espantada. Mas ninguém ao redor se importou. 5 minutos depois, o dono voltou e o laptop estava intacto. Continuamos andando, passando por baixo de um viaduto que, embora iluminado, parecia um local perfeito para uma emboscada. Mas havia 2 garotas sentadas lá comendo açaí. Com licença, abordei em inglês, é seguro ficar aqui a essa hora? Uma delas riu. Você acha que está onde? Aqui é a Lagoa, o lugar mais seguro do Rio. O mais seguro? Sim, sempre tem gente, e parece que todo mundo toma conta um do outro. Ontem mesmo deixei cair minha carteira e um senhor correu para me devolver. Rafael fez uma careta, arrependido de não ter trazido a câmera. Passou da meia-noite e a multidão não diminuía. O mais incrível é que começamos a ver, uma após a outra, mulheres correndo sozinhas. De fones de ouvido, roupas de ginástica justas, sem nenhuma postura defensiva. Decidi falar com uma mulher de uns 30 anos. Desculpe, não tem medo de correr sozinha a essa hora? Ela tirou os fones e retrucou, medo? Por que medo? Porque é tarde e você está sozinha. Ah, você é gringa, né? Aqui correr de madrugada é mais gostoso, tá fresco e tem bastante gente. Nunca tive problemas. Ela sorriu e continuou correndo. À 1h da manhã, paramos num quiosque diferente. Havia um isopor com garrafas de água e isotônico sem atendente. Apenas uma placa com o preço e uma caixa de dinheiro, ou QR Code para Pix. Isso é sério? Rafael perguntou, incrédulo. Perguntei a um funcionário que repunha o estoque. Ah, o pessoal pega, faz o Pix ou deixa o dinheiro. Às vezes, se não tem troco, pagam na próxima. Ninguém rouba? Roubar? Trabalho aqui há 1 ano e nunca vi faltar um centavo. Às 2 horas, a lagoa ainda pulsava vida.
Havia executivos comendo cachorro-quente no banco, entregadores de iFood descansando, casais idosos de mãos dadas. O mais impressionante, não vimos um único carro de polícia patrulhando ostensivamente. Nos últimos 15 anos, toda cidade segura que visitei dependia de força policial massiva, mas aqui era diferente. Às 3 horas voltamos ao hotel. Rafael disse: Olivia, o que acabamos de ver? Eu não sei. Mas amanhã precisamos trazer as câmeras e filmar tudo isso. Naquela noite tive insônia. A crença que construí em 15 anos estava tremendo. Se a natureza humana é boa, se podemos confiar uns nos outros, então uma metrópole enorme também pode ser segura. No dia seguinte decidi filmar tudo. O resultado foi ainda mais chocante. Às 4h30 da manhã, voltamos à lagoa, agora equipados. Você acha mesmo que às 5 horas vai ter alguém? Rafael duvidou. Quando chegamos, fomos novamente surpreendidos. Tinha acabado de passar das 5 horas, mas já havia dezenas de pessoas correndo. A maioria mulheres, de 20 a 60 anos. Algumas sozinhas, outras em duplas. Abordei uma senhora de uns 50 anos. A senhora vem correr todo dia nesse horário? Sim, minha filha. Venho há 3 anos. No verão venho às 4h30, no inverno às 5h30. Sozinha, não se preocupa? Ela fez uma cara de confusão genuína. Preocupar? Por quê? Aqui é a lagoa, é mais seguro que o sofá da minha casa. Tem gente o tempo todo. Mesmo de madrugada? E daí que é madrugada? Olha lá, não tá todo mundo se exercitando? Na verdade, a gente acaba cuidando um do outro. Essa frase foi a chave, a gente acaba cuidando um do outro. Enquanto Rafael filmava, olhei em volta. Havia algo diferente. As pessoas pareciam não se importar, mas ao mesmo tempo, olhavam discretamente, zelando pelo espaço. Uma jovem abaixou para amarrar o tênis, o fone caiu, e um senhor que passava pegou e entregou. Uma senhora deixou a garrafa d'água no banco e foi caminhar, ninguém tocou. Às 6 horas da manhã, uma cena incrível. Em vários pontos da lagoa, grupos começaram a se exercitar. Tai Chi Chuan, yoga, grupos de dança. Sem professor, sem mensalidade. As pessoas simplesmente se reuniam. Num grupo de ginástica, um senhor de 70 anos me viu e acenou para eu entrar. Eu não sei fazer, recusei. Não tem problema, só segue o ritmo, traduziu uma senhora ao lado. Acabei imitando desajeitadamente e todos aplaudiram. Rafael me disse depois, em 15 anos é a primeira vez que te vejo rir assim. Na hora do rush, a lagoa mudou de cara. Executivos de terno caminhavam sem pressa, café na mão, ninguém parecia estressado, como se absorvessem a energia dali. Perguntei a um homem que parecia bancário. Você caminha por aqui para ir ao trabalho todo dia? Sim, desço do metrô uma estação antes só para passar por aqui. É o melhor jeito de começar o dia. Porque é seguro. Segurança é parte disso, mas é principalmente ver tanta gente dá uma energia boa. Às 15 horas, horário de saída das escolas, a lagoa mudou de novo. Grupos de estudantes do ensino médio se reuniam. Ninguém fumando ou brigando, apenas conversando e comendo salgadinhos. Falei com um grupo de meninas. Vem sempre aqui depois da aula? Sim, quase todo dia. É ótimo para fofocar com as amigas. Seus pais não se preocupam? Preocupar com o quê? É a lagoa, tia. Minha mãe diz que vinha aqui brincar quando era criança também. No final da tarde, o happy hour ao ar livre estava bombando. Trabalhadores nos bancos com cerveja e espetinhos. Músicos de rua tocavam bossa nova e chorinho. As pessoas paravam para ouvir. Um músico tocava violão, e de repente, um espectador deixou a carteira no banco e levantou para sambar. Dançou por 10 minutos e voltou. A carteira continuava lá. Às 21 horas, as famílias dominaram. Avós com netos, casais, cachorros. Um senhor deixava o neto brincar com a água e o menino, sem querer, molhou um pedestre.
Mil perdões, o avô se desculpou. Mas o jovem molhado riu, tranquilo, tá calor, até refrescou. Quanto mais tarde ficava, mais segura a lagoa parecia. As pessoas se cuidavam. Se alguém estava bêbado, os outros observavam silenciosamente. Decidi fazer um experimento final. Deixei minha carteira num banco e me afastei uns 100 metros. Passaram-se 30 minutos. Dezenas de pessoas passaram, ninguém tocou. Pelo contrário, uma senhora viu, olhou para os lados e empurrou a carteira mais para o fundo do banco para não cair. Quando voltei para pegar, ela gritou de longe: "Moça, cuidado com a carteira, hein? Embora seja seguro, tem que ficar ligada." Naquele momento entendi. As pessoas aqui se tratavam como família. Foi então que uma turista veio até mim com uma história ainda mais chocante. Era Marie, uma fotógrafa francesa. "Você é da BBC, né? Vi vocês filmando. Estou fazendo um time-lapse de 24 horas aqui há 3 dias e descobri algo incrível." "É?" "O quê?" Ela me mostrou a tela da câmera. As 24 horas da lagoa comprimidas em 3 minutos. Olha, das 4 da manhã de um dia até as 4 do outro, não tem um único momento sem ninguém. É verdade. Mesmo na hora mais morta, entre 3 horas e 4 horas, sempre tem pelo menos umas 20 pessoas. Em Paris, depois das 2 horas não tem ninguém, e é aí que fica perigoso, explicou Marie. O mais estranho é que as pessoas aqui estão sempre se observando. Não encarando, mas cuidando. No dia seguinte, aceitei a sugestão de Marie e fiz outro teste. Às 10 horas, Rafael e eu fingimos uma briga feia no calçadão. Gritamos em inglês, furiosos. Em menos de 3 minutos, as pessoas cercaram. "Ei, precisa de ajuda?" um senhor perguntou em inglês. "Está tudo bem?" uma universitária se aproximou preocupada. O mais exagerado, uma senhora comprou água de cocô para a gente se acalmar. Quando dissemos que estava tudo bem, dispersaram devagar, ainda olhando de longe. Às 14 horas, fingi chorar sozinha num banco. Em 5 minutos 3 pessoas se aproximaram. Não falaram nada, apenas sentaram perto, numa guarda silenciosa. Uma criança falou com a mãe e veio me dar uma bala. "Tia, pra você." Naquele momento, as lágrimas pararam de ser atuação. Às 18 horas, andamos por toda a extensão. Bairros diferentes, mas a mesma sensação de segurança onipresente. Impressionante foi uma área com lojas mais antigas e bancas de jornal. Achei que seria assustador à noite, mas foi o oposto. Os donos ficavam abertos até tarde, como sentinelas. Perguntei a um dono de ferragem: "O senhor fica aberto até tão tarde?" "Ah, desde que a lagoa revigorou assim, o movimento à noite aumentou." "E outras, se estamos abertos, o pessoal se sente seguro, né? É como se o comércio fosse o porteiro do bairro. Vocês agem como seguranças?" "Que segurança nada, somos vizinhos." Vizinho cuidar de vizinho é o normal. Às 20 horas, vimos um bêbado dormindo no banco. As pessoas sentavam perto, mantendo distância, mas vigiando. Percebi que estavam cuidando dele. 1 hora depois, quando ele acordou, um senhor ao lado lhe deu uma garrafa d'água. "Bebeu demais, né, amigo? Consegue voltar para casa?" Quando o homem saiu trôpego, 2 pessoas o ampararam até ele entrar num Uber e só então foram embora. Às 22 horas, havia uma feirinha de artesanato e roupas usadas. Incrivelmente, muitas bancas operavam no sistema de confiança, pegue e pague no Pix. Perguntei a um feirante: "Ninguém rouba?" "Às vezes alguém esquece de pagar, mas na volta pagam em dobro e pedem desculpas." 00:30. Preparamos o último teste. Rafael deixou fones Bluetooth de R$ 500 no banco e fingiu ir ao banheiro. 15 minutos depois, voltou. Os fones estavam lá. Não, minto. Não exatamente no mesmo lugar. Alguém colocou um guardanapo de papel em cima, provavelmente para proteger do sereno. Rafael suspirou: "Olivia, se eu contar isso na Polônia ou em Orlando vão me internar." Em Londres também. Foi aí que outro turista nos deu uma ideia melhor.
Era Jackson, um youtuber australiano. Estou fazendo um vídeo testando derrubar carteiras pelo mundo. Em Nova York sumiu em 3 minutos. Em Roma nem 1 minuto. Vamos ver no Rio. Quanto tem na carteira? Uns $1.300 dá uns R$7.000. Hesitei, mas Rafael insistiu, vamos, é a prova de fogo. Dia seguinte, 14 horas, na parte mais movimentada. Jackson fingiu deixar cair a carteira e seguiu andando. Filmamos de longe. Em menos de 30 segundos, uma mulher viu. Moço! Ei, moço! Ela tentou chamar, mas ele fingiu não ouvir. De repente ela correu. Mesmo de salto, correu desesperada. Senhor, sua carteira! Ela o alcançou depois de uns 100 metros, segurando o braço dele. Caiu do seu bolso. Jackson agradeceu e tentou dar R$200 de recompensa. Ela recusou veementemente. De jeito nenhum, é o certo. Cuidado na próxima. Segundo teste, 19 horas, hora do Vash. Eu mesma fiz. Deixei cair uma carteira com R$5.000 em dinheiro vivo. Foi ainda mais rápido. Menos de 10 segundos eu vi, moça, a carteira. Era um homem de meia idade. Ele me entregou e disse, andar com tanto dinheiro assim? Cuidado, minha filha. Aqui é seguro, mas não dá sopa pro azar. Terceiro teste, 22 horas. Rafael esqueceu a carteira no banco e saiu. 5 minutos depois, uma vovó notou. Ela olhou para os lados, pegou a carteira e caminhou direto para uma padaria 24 horas próxima. Seguimos discretamente. Ela entregava a carteira ao caixa. Alguém esqueceu meu filho. O dono deve voltar, guarda aí. Quando Rafael entrou, o caixa sorriu e entregou. A dona Maria deixou aqui, sorte sua, gringo. Quarto teste, 2 horas da manhã, o horário mais vazio. Dessa vez, um smartphone de última geração, valor de R$8.000. O motoboy passou, viu, pegou o celular, hesitou e começou a procurar no Google a delegacia mais próxima. Quando nos aproximamos dizendo que era nosso, ele suspirou aliviado. Putz, que bom! Já ia levar para a delegacia. Um celular desses, o dono deve estar desesperado. Quinto teste, o mais insano. Jogamos um envelope com R$30.000 no chão e saímos andando rápido. Ei, Sil! Várias pessoas gritaram ao mesmo tempo. Um rapaz correu e bloqueou meu caminho. Isso é seu? Envelope com dinheiro caiu agora. Fingi responder em inglês que não era meu. Ele ficou confuso. Ué? Mas eu vi cair da sua bolsa. As pessoas começaram a se aglomerar. Uma senhora disse, meu filho, leva na delegacia, a polícia acha o dono. E o rapaz realmente levou os R$30.000 para a delegacia. Confirmamos depois que foi registrado como achado e perdido. Jackson estava boquiaberto. Testei em 15 países. O Rio, esse lugar especificamente, foi o único onde recuperei 100% das vezes. Naquela noite bebemos cerveja na lagoa. Rafael disse, finalmente entendi. As pessoas não saem à noite porque é seguro. É seguro porque elas confiam umas nas outras. Nessa hora, um jovem brasileiro no banco ao lado, ouvindo nossa conversa, virou-se e disse em inglês, esse é o segredo, cara. Nós cuidamos de nós mesmos. Mas isso era só o começo. O verdadeiro choque viria no dia seguinte. Às 4 horas da manhã, fui caminhar sozinha. Entrei numa loja de conveniência 24 horas. No caixa, uma universitária chamada Ana. Trabalha sozinha? Perguntei. Sim, na madrugada sou só eu. Não tem medo? Ana riu. Nem um pouco. Os clientes da madrugada são os mais gente boa. Tem movimento essa hora? Tem sim. O pessoal do Cooper, taxistas, gente saindo da balada. É variado. De repente, um homem visivelmente bêbado entrou. Ele cambaleava em direção às bebidas. Fiquei tensa, mas Ana permaneceu calma. E aí, seu Jorge? Tomou umas, né? Pois é, Aninha. Me vê um engove aí. Sai pra já. O cliente pagou e deixou R$20 de gorjeta.
pelo trabalho duro, minha filha. Não posso aceitar, seu Jorge. Vai com cuidado para casa. Quando ele saiu, perguntei: cliente habitual? Sim, dono de uma gráfica aqui perto. Vem quase toda noite, nunca deu problema. Mas bêbados são imprevisíveis. Ana ficou séria. Em 2 anos aqui, só tive medo uma vez. O que houve? Ano passado, umas 3 horas da manhã, um cara estranho entrou. Ficou me encarando, rodando pela loja. Prestei atenção. E aí? 5 minutos depois, 3 senhores que jogam dominó na praça entraram na loja, continuou Ana. Um deles chegou pro cara e falou: precisa de ajuda, amigo? Tá procurando algo? O tom foi super educado, mas o cara saiu rapidinho. Talvez fosse coincidência. Não foi. Descobri depois que eles estavam de olho lá de fora. Os comerciantes e moradores vizinhos se preocupam comigo sozinha aqui. De repente a porta abriu. Uma senhora entrou. Aninha, aquele café? Ah, é gringa. Veio visitar? Quando disse que era da BBC, a senhora vibrou. Vai passar na TV? A nossa lagoa é show, né? O lugar mais seguro do mundo. Por que a senhora tem tanta certeza? Porque fomos nós que fizemos isso. Não foi o governo, fomos nós cuidando um do outro, apresentou-se como Dona Cláudia, dona de um restaurante há 35 anos. Moro aqui desde antes da revitalização. Era perigoso, mas quando o povo ocupou a rua mudou. Como? Viramos família. Todo dia você vê as mesmas caras no calçadão. Cria vínculo. Mesmo sem saber o nome, você sabe que é daqui. Ponto. Dona Cláudia contou uma história. Ano passado, um entregador derrapou na chuva às 3 horas da manhã e torceu o pé. Em 10 minutos tinha uma multidão ajudando. Um médico que corria fez os primeiros socorros, um taxista levou pro hospital de graça e guardaram a moto dele numa garagem. Às 3 horas da manhã? Sim, a lagoa nunca dorme. Ana completou, comigo também. Uma vez passei mal, quase desmaiei. Um cliente pulou pro caixa para cuidar da loja e outro foi na farmácia comprar remédio para mim. Perguntei: mesmo sendo estranhos? Aqui na lagoa não tem estranho, respondeu Ana. Todo mundo é vizinho. Dona Cláudia completou: gringo não entende. No começo a gente também não, mas a convivência cria laços. E o laço vira família. Às 5 horas, os corredores chegaram. Bom dia, Aninha. Força na peruca. Quer um café? As pessoas cumprimentavam Ana com carinho. Ela me disse: tá vendo? É essa gente que cuida de mim. Se eu gritar, sei que todo mundo entra aqui na hora. Tem tanta certeza? Testei. Ano passado fingi um grito. Em 30 segundos tinha 15 pessoas aqui. Levei uma bronca danada, mas fiquei feliz. Quando saí, Ana disse: moça, descobriu o segredo? Qual? É amor. O cuidado que temos uns com os outros nos torna seguros. Lá fora, o sol nascia sobre o Corcovado. Centenas de pessoas se exercitando. Um senhor me ofereceu uma garrafa d'água. É gringa? Tá aí desde cedo? Bebe uma água, o rio é quente. Percebi que ali, todos se importavam. Mas e o crime? O que a polícia diz? Fomos à 14ª Delegacia de Polícia, Leblon, a 10 minutos dali. Encontramos o delegado Roberto. Ele usava roupas casuais, diferente do que esperava. BBC, né? Querem saber da segurança da lagoa. Sim. Queremos entender os números. O delegado riu. Sinceramente? Não somos nós que mantemos a lagoa segura. São os moradores. Nós somos só apoio. Como assim? Sim, ele abriu o laptop e mostrou os dados. A taxa de crimes graves aqui é estatisticamente irrelevante. Roubo de rua, 0 a 3 anos. Estupro, 0 a 5 anos. Como é possível? Temos câmeras, mas a força real são os olhos das pessoas. Ele apontou para a janela. Cada cidadão lá fora é um policial à paisana. Se alguém estiver em perigo, todos reagem. Tem casos reais? Claro.
Ano passado tentaram puxar a bolsa de uma turista. O ladrão foi imobilizado em 3 segundos. Pela polícia. Não por 5 pessoas que passavam. Quando chegamos, já tinha acabado. O ladrão estava chorando. O delegado mostrou uma foto. O rapaz cercado, mas sem violência. Sabe o mais louco? Não lincharam ele. Perguntaram por que ele fez isso. Quando ele disse que estava desempregado e com fome, uma senhora comprou uma marmita para ele e prometeu ajudar a arrumar bico. Eu não acreditei. Trataram o criminoso assim? O brasileiro tem coração mole. A gente acredita em segunda chance. Em vez de chutar quem tá caído, a gente tenta levantar. O delegado continuou. Já ouviu falar do Conselho de Tios? Um grupo de idosos que patrulha à noite. Armados? Não, só com lanterna e apito. Mas o criminoso tem mais medo da vergonha pública do que da arma. Um policial entrou. Delegado, mais uma carteira achada entregue aqui. De novo. É a terceira hoje, disse Roberto para mim. Essa é nossa rotina. Ocorrência de achados e perdidos é 100 vezes maior que crime. Perguntei, sempre foi assim? Não. Em 2005, quando reformaram a orla, muita gente foi contra, achando que ia virar Cracolândia à noite. O efeito foi o contrário. Os moradores ocuparam. Quando o lugar enche de gente de bem, o crime sai. Roberto levantou-se. Vem, vou mostrar pessoalmente. Fomos à lagoa. Eram 15 horas de uma terça, mas estava cheio. Tá vendo aquele senhor? Apontou para um idoso no banco. Coronel reformado. Fica ali 4 horas todo dia. Por quê? Diz que está de plantão. Aposentou e vem cuidar da segurança. E aquele ali, ex-diretor de escola. Fica na hora da saída dos alunos para garantir que ninguém se meta em confusão. Eles agem mesmo? Com certeza. Ano passado ele evitou uma briga de escola e convenceu um garoto que fugiu de casa a ligar para os pais. Caminhamos e o delegado explicava, aquele dono de quiosque fica até tarde e serve de câmera humana. Aquela farmácia dá kit de emergência. E as tias no banco são a CIA do bairro, se entrar alguém suspeito, elas avisam no grupo do Zap na hora. Tudo voluntário? Sim. Ninguém mandou. É puro senso de comunidade. Uma mulher cumprimentou o delegado. Doutor. Roberto. A vovó que sumiu ontem apareceu, viu? Vi sim, Dona Marta. Graças a Deus. Ele explicou, senhora com Alzheimer. Sumiu, mas em 30 minutos, 50 moradores estavam procurando. Acharam antes da viatura chegar. Fiz a última pergunta. Isso dura? O delegado respondeu firme. A Lagoa não provou isso por 20 anos? Mas o teste final é amanhã. No dia seguinte, fizemos o impensável. Com a aprovação de Londres, simulamos perigo real. Às 21 horas, no centro do calçadão, Rafael fingiu estar bêbado e agressivo comigo. Gritou em inglês, ei? Tá olhando o quê? Quer problema? Fingi recuar com medo. Em 10 segundos, a intervenção começou. 2 rapazes chegaram primeiro. Qual foi, irmão? Baixa a bola aí. Rafael continuou gritando. Logo, 5 pessoas cercaram. Um homem de 40 anos entrou na frente. Ô gringo, calma aí. Respeita a moça. Aqui não se faz isso não. Uma mulher me puxou pelo braço. Briga de casal? Explicamos que era gravação. A reação foi interessante. Caramba, que susto. Se fosse sério, a gente ia ter que ser mais duro, hein? Na Lagoa a gente não aceita covardia. Segundo teste, 1h da manhã. Fingi desmaiar no banco. Menos de 1 minuto, uma corredora parou. Moça? Moça, tá me ouvindo? Sem resposta, ela pegou o celular. Alô, SAMU? Tem uma moça desmaiada na Lagoa. Outros pararam. Um homem checou meu pulso, outro tirou o casaco para me cobrir. Tá frio, protege ela. Em 3 minutos, tinha uma parede humana em volta de mim. Quando levantei e expliquei, uma senhora reclamou.
A menina quase me matou do coração. Mas que bom que tá viva. Terceiro teste, o mais arriscado. 3 horas da manhã, silêncio total. Rafael fingiu ser ladrão, puxou minha bolsa e correu. Socorro! Ladrão, gritei. Aconteceu o impossível. Gente veio de 3 direções. O motoboy jogou a moto no chão e correu. Um corredor deu um pique de atleta olímpico. Até o funcionário do posto de gasolina correu. Rafael não correu 20 metros e foi cercado. Parou. Vai pra onde, malandro? Rafael tentou explicar, mas eles viraram pra mim primeiro. Dona, a senhora tá bem? Machucou? É essa a bolsa? Quando mostramos as câmeras, o motoboy suspirou. Putz, quase infartei. Achei que a paz da lagoa tinha acabado. O corredor disse, moro aqui há 20 anos, primeira vez que vejo isso. Que susto! Eles nos alertaram. Isso é perigoso, a gente podia ter machucado ele tentando segurar. Mas tá provado, né? Quão segura é a lagoa? A frase final veio do funcionário do posto. Às 4 horas da manhã, sentamos no banco. Os corredores da manhã começavam a chegar. Um senhor se aproximou. Gringos virando à noite? Estamos filmando sobre a segurança daqui. O senhor riu. Segurança? Isso não se filma. Isso se sente. Por que é tão seguro? Ele pensou e disse, porque a gente confia. E a gente luta para manter essa confiança. O brasileiro é solidário por natureza, a lagoa só deixa isso brilhar. Ele levantou e disse, quando voltarem pro seu país, digam que isso aqui não foi feito com tecnologia, foi feito com coração. O sol iluminou o Cristo Redentor. A lagoa começava mais um dia. Naquela noite fiz videochamada com Londres. Meu colega Jeremy balançava a cabeça na tela. Olivia, é armado, né? Você contratou atores. Mostrei os vídeos brutos. A corredora das 3 horas, a loja de confiança, a carteira devolvida, a simulação de assalto. Após 10 minutos, os 5 colegas estavam em silêncio. Ellen, a grande produtora, falou, Olivia, será que estamos esquecendo algo? Como assim? Londres devia ser assim, não devia? Poder andar à noite sem medo devia ser o normal. Simon sorriu amargo. Minha filha tem 10 anos e não deixa ela ir a pé para a escola a 100 metros. E no Rio? Crianças pegam o metrô sozinhas? Loucura! Ellen suspirou. Ontem em Bristol teve esfaqueamento à luz do dia. Talvez os anormais sejamos nós. Mostrei o vídeo do bêbado sendo cuidado pelos moradores. E se fosse em Londres? Perguntei. Carteira sumia, celular sumia, talvez até o tênis, respondeu Simon. Jeremy explodiu. Qual a diferença? Não somos todos humanos? Lembrei do que me disseram. Confiança. A confiança básica no outro. Temos leis e polícia também, retrucou Ellen. Mas eles escolheram confiar antes da lei. Antes da polícia chegar, o vizinho já agiu. Simon parecia ter tido uma epifania. Quando foi que começamos a nos ver como inimigos? O silêncio tomou conta da reunião. Ellen disse, Olivia, já tem o nome do documentário? Ainda não. O que perdemos? A lição do Rio, Jeremy sugeriu, muito deprimente. Que tal A Última Cidade Segura? Não balancei